Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu tô aqui com vocês para falar um pouco sobre o romance Sargento Getúlio. Esse aqui, né? Eu sei que a maior parte de vocês já deve ter lido, porque é uma obra que nós estamos trabalhando desde o início do ano. Eu preciso retomar, dizer que essa obra é uma das obras listadas na matriz do PAIS 3, e aqui eu vou desenhar alguns elementos mais gerais da obra para que nós tenhamos um pouco mais de domínio sobre a narrativa, mas é imprescindível a leitura da obra. Bom, diante disso, Sargento Getúlio é de José Ubaldo Ribeiro, né? Ele é um escritor modernista, mas ele não está atrelado apenas a uma geração do modernismo, precisa se dizer, né? Esse romance Sargento Getúlio é um romance regional, então ele está ali situado, melhor situado na segunda geração do modernismo. Contudo, é preciso dizer que José Ubaldo ele continua escrevendo e é considerado também um escritor contemporâneo. Então ele pertence também ao modernismo contemporâneo, porque ele prevalece, né? Ele continua, assim como tantos outros, tendo seu apogeu em um momento literário, mas produzindo suas obras, escrevendo outras obras em outros momentos, e por conta disso não é classificada apenas dentro de um movimento, dentro de um momento literário. Essa obra ela data do período da década de 50 e 60, então conhecer esse escopo regional e histórico é imprescindível. Eu sei que você que estuda história sabe até melhor do que eu que o que acontecia nesse cenário aí na década de 50 e 60, para poder ter um desenho do que a literatura regional, do que esse romance regional vai trazer. Sugiro uma reflexão, um estudo, né, uma pesquisa ali sobre o que é o comunismo, sobre o período ditatorial, Getúlio Vargas, depois, posterior a isso, Juscelino Kubitschek, para que você consiga ter um desenho mais linear daquilo que a narrativa vai tangenciar na sua escrita. Dito isso, a gente sabe que a geração, a prosa engajada do modernismo, ela se caracteriza por aquilo, por um tipo de literatura que traz o contexto regional e, em tese, a literatura modernista ela traz isso como premissa. Independente da sua geração, ela vai tangenciar muito esse escopo regional, esse escopo contextual, conjuntural, né? A narrativa desenhada na obra, mesmo inúmeras vezes na poesia, vai se consolidar a partir de recortes conjunturais, contextuais. Então, no modernismo, entender do contexto histórico contribui sobremaneira para poder entender a narrativa e as suas nuances. Esse romance foi muito. José Ubaldo foi muito premiado com esse romance, inclusive, por conta desse recorte que ele faz, né? Dessa narrativa contextualizada e que tem um valor literário extremamente grande. O que a gente pode inicialmente compreender dessa obra, o Sargento Getúlio? Primeiro, a gente vai ver ali a obra ela é ambientada em Sergipe. Nesse sentido, Sergipe é a cidade do autor, e também na narrativa a gente vai perceber que a história narrada ela é uma história que narra a lembrança, né? A memória do pai de João Ubaldo. Então, nesse sentido, essa narrativa ela também é considerada como um romance de memória, porque a história narrada ela tem um quê de verdade, de lembrança e de memória do pai de João Ubaldo. Nesse sentido, preciso dizer também que a história fala da vida de um policial militar, ela é ambientada ali em Sergipe, e além da questão regional, é considerado nesse escopo o perfil cultural e ético do personagem. Então, esse personagem, o Sargento Getúlio, ele revela um caráter moral e ético muito forte. Então, a palavra que esse sargento dá, ela evidencia a cultura regional nordestina, né? A palavra dada
não tem retorno, né? Meus pais diziam muito isso. Ó, um homem, quando compromete a palavra, ele não volta atrás. E é mais ou menos isso que a narrativa vai trazer dentro do seu viés. Ela traz o Sargento Getúlio, ele evidencia a história de um herói que é, em tese, corrompido aqui e acolá, então ele tem uma discussão ética e moral ali, mas ele, perto de aposentar, ele recebe a missão de buscar, de transportar, né, o inimigo do seu chefe, né, do seu líder ali, do responsável por ele, né, pela sua função. E aí o Sargento Getúlio, ele, embora não queira muito, ele vai executar essa missão. Porém, dentro da narrativa, em algum momento, o próprio chefe dele vai achar que politicamente não seria bom que ele transportasse o inimigo do chefe. E aí ele dá uma ordem para que ele não para que o Sargento Getúlio não faça isso, mas acaba que o personagem ele vai fazer porque ele entende que talvez o comando que se chega até ele não foi ele não recebe a ordem direta do seu superior, então ele questiona quem deu aquela ordem, né? Se aquela ordem de fato representa a ordem do chefe, o ordenamento do chefe. Justamente por quê? Porque era um período em que as verdades eram muitas vezes manipuladas, como a gente vê hoje num escopo mais moderno, o que acontece com as fake news, né? Um certo fato que tem a ver com a realidade é manipulado e a história que se chega ao final não é de fato a história que corrobora a verdade. Então, por conta disso, o Sargento Getúlio, com medo de não ser a verdade, ele não desiste da missão. Ele deu uma palavra e ele vai cumprir a sua palavra até o fim. É uma história, perdão, é uma narrativa simples, é uma história que não é muito complicada, porém, por conta da linguagem regional sergipana, né, a gente chama aí de um sergipês, ela acaba tendo um pouco de complicação na hora de compreender por conta da narrativa utilizar um vocabulário muito regional. Eu posso dizer também que o narrador, a história narrada em primeira pessoa, a forma como a história é contada, ela considera não um tempo cronológico, mas ao contrário, um tempo psicológico, né? Então, tudo aquilo que acontece primeiro na cabeça do personagem. E aí eu tenho algumas questões a considerar. Eu tenho um personagem nordestino, sergipano, ele vive um conflito existencial, então eu tenho tudo isso considerando o tempo, como não é tempo cronológico, é um tempo que a gente chama de tempo psicológico e talvez o Paz vai chamar de fluxo de consciência, ou seja, a narrativa é construída a partir da memória, da consciência. Se você quer um exemplo desse tipo de narrativa, eu te diria ali algo parecido com Brás Cubas, de Machado de Assis, ou melhor até comparando, Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector. É a consciência do personagem, as suas memórias e os seus sentimentos que vão tangenciando, que vão dando o teor e a forma da narrativa. Falando em relação aos personagens, a gente tem ali o Getúlio, né, que é o sargento, o Amaro, o Hudson e o prisioneiro, que é transportado pelo sargento Getúlio, e Luzinete. Existem outros personagens, mas que dentro da narrativa eles não vão exercer um valor a ponto de mudar alguma perspectiva narrativa. Então, eles são considerados subalternos, né? Esses são os personagens que atuam de uma maneira mais salutar dentro da história. Como o regionalismo é muito marcante, e isso pode complicar o entendimento da obra, é preciso que você fique atento quando lê para entender que ali você não está apenas numa narrativa, mas você está dentro da mente e dos sentimentos de um personagem. Então, ao ler, fique muito atento para que você não perca o foco em nenhum momento. Tanto que os capítulos, eles não obedecem uma divisão clara. Eles obedecem uma divisão do pensamento e do sentimento do personagem. Há também uma ênfase na narrativa muito dada à violência, né? A gente vai perceber isso, a tortura dada ao prisioneiro ali. Então, isso tudo tem um aspecto regional que precisa ser considerado. E
vale a pena, ao ler, trazer à mente esses contextos, tá bom? Sugiro que você dê uma lida antes da prova do PAS, considerando esse meu vídeo, essa minha fala, para poder ter como norte esses elementos. Por hora ficamos por aqui, qualquer coisa a gente vai se falando. Fiquem com Deus.